Olá, amigos. É tarde, estou cansado. Mas um diário de bordo com direito de resposta. Porque o meu estimado e muito amigo meu, Pedro Gins, deste Polícia Site, e sei o qual o site não existia, fez uma crítica menos simpática de Playback. Ou no filme Sérgio Graciano, sobre o Playback do Caspian. Eu provavelmente iria esperar que este filme aparecesse numa RTP Play desta vida. Não era necessariamente uma coisa que eu iria ver ao cinema, sem desmérito ao cinema português, apenas algum cuidado com a minha carteira, e não era provavelmente aqui que eu iria gastar dinheiro. No entanto, os tão bem estimados críticos do público, neste caso no corpo do Vasco Câmara, fez, entretanto, um dos episódios novos do podcast do público, em que disse que realmente o Playback era um bom filme. Epá, e eu tinha visto o trailer do Playback há umas semanas e pareceu-me genuinamente as piores coisas que já tinha visto na minha vida. O que me deixou mais curioso sobre o facto de tanto o Pedro Ginja não ter gostado, gosta de tudo, mais ainda o Vasco Câmara, que pronto, é exigente, vamos dizer assim, a ter até simpatia com o filme. E eu, para grande choque meu, a verdade é que eu também gostei de Playback. Tem as manias que este cinema português vai tendo. Tem uma produção manhosa, o som é complicado, mas arranjar malta para fazer som é sempre quase feitiçaria, portanto percebe-se ligeiramente. E tem alguns dos maneirismos habituais deste espaço de cinema português. No entanto, depois tem outras coisas. Primeiro tem o facto de não se levar particularmente a sério. É um filme que tem humor, mas tem humor que está dissipado pelo filme, com alguns cortes bem feitos aqui e ali, de algo que parece efetivamente dito por pessoas e não por personagens. Não parece uma página, às vezes parecem pessoas, o que nem sempre é garantido com algumas das produções que vamos tendo por cá, em que o diálogo às vezes parece diálogo e não parece falas. E não parece coisas que pessoas estão a dizer. Desta vez até parece, mesmo quando as coisas são um bocado recambulescas. Há muita honestidade na forma como o filme está feito. É singelo e bonito. Parece um bocadinho aquilo que também era o Carlos Paião. Eu já sou de 96, eu já vi um bocadinho depois do Carlos Paião, vamos dizer assim. Portanto, aquilo que eu sei foi aquilo que eu fui ouvindo e aquilo que sabia dos meus pais. Mas a ideia que eu também construí do Carlos Paião, na minha cabeça também era esta, de uma pessoa dita simples, à falta de expressão melhor, cheio de talento. Mas o Caspão era um gajo. Ao que parece, era um gajo. Não era, por exemplo, uma pessoa, como o próprio Vasco Câmara também refere, António Variações, mais excêntrico, com outro tipo de... que representava um Portugal diferente daquela altura. Este Caspão era um gajo. Mas não só era um gajo com talento, como o filme tem o cuidado de fazer um filme que é bonito e honesto, como parece que o Carlos Paião também o era, que não se leva particularmente a sério. E os números musicais, sim, têm muita fantasia lá colocada, é uma realidade exagerada, à falta de outra expressão. Isto se calhar colocado noutro filme ou noutro tom, este podia estar neste filme também, mas se o filme tivesse um tom demasiado sério, como muitas vezes eles têm, este tragédia, o artista torturado, etc. Playback toca nisso, mas não é isso. É muito mais sentido pela carreira que ele tem, pela relação que ele tem com a mulher, com a Zaida, salvo erro. Belíssimas performances centrais, diga-se de passagem, tanto do Rafael como da Laura Dutra. A Mary concorda ao que parece. E assim, as músicas do Caspaião são bangers, portanto, independentemente do que é que seja, vai ser para valer para ouvir as músicas do Caspaião. Se nos últimos 20 minutos, vamos dizer assim, o filme descarrilou um bocadinho para os maus hábitos do cinema português, de resto tem coisas muito engraçadas, tem números musicais bonitos, é profundamente sentido, é uma homenagem bonita. Lembro-me do discurso à volta de Variações, que a malta perdeu toda um bocadinho a cabeça, mas que eu achei um filme profundamente banal, ainda que com uma boa performance do Sérgio Praia na altura. Mas pensei que aquilo que na altura se dizia do Variações é aquilo que não se vai dizer deste Playback. É que o Variações, independentemente de ser sólido, à falta de
melhor. É um filme que a maioria das vezes parece banal, com uma boa performance central, é certo, e banal, sobre uma pessoa que era tudo menos isso. O Playback faz o contrário, pega numa pessoa que era uma pessoa mais simples, uma pessoa, lá está, banal, parece derrogatório, mas vamos usar, e faz um filme que reflete a pessoa que me parece que o Casper Paião é. E quando tu consegues utilizar o cinema não só para contar a vida destas pessoas, como estes biopics fazem, mas usas os artifícios para conseguir conjurar um bocadinho o espírito e aquilo que era aquela pessoa, independentemente dos problemas que o filme tem e efetivamente tem, o coração estava no sítio certo e às vezes isso compensa algumas coisas. Estranho. Eu vi o Eclipse no mesmo dia e eu sinto que Playback pode ter sido a coisa que mais me surpreendeu. E eu vi um Eclipse no mesmo dia. Portanto, pronto, é isto. Justiça para o Playback. E diga-se passagem, tipo, alguma justiça para os críticos do público, porque independentemente daquilo que se fala à volta deles e da sua exigência, a verdade é que sem a crítica do Vasco Câmara, eu provavelmente não teria de ver o filme. Portanto, os críticos ainda servem qualquer coisa. Nós tentamos. Nós tentamos. É isso.